Bom dia, terça-feira de live. Você se cobra demais? Vou colocar aqui, fixar o nosso tema. Aí, deixa eu fixar aqui. Você se cobra demais. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Karine, Renata, Ana Lu. Bom dia, meninas. Vamos entrando. Bom dia, bom dia. Vamos entrando. Se acomodem aí. Peguem o cafezinho, caneta e papel. Bom dia, Cariane. Só um pouquinho que eu esqueci minha água. Pode ser essa garrafinha aí. Esqueci minha água e não vou aguentar sem água. Bom dia, meninas, bom dia. Vamos chegando, entrando. Hoje o assunto tá bom. Você se cobra demais. Vamos descobrir se a gente tem se cobrado de forma excessiva, né? E eu não acho que a cobrança seja ruim. Eu acho que a cobrança exagerada sim é ruim e traz vários prejuízos aí que a gente vai conversar hoje um pouquinho, tá bom? Eu vou pedir para quem tá entrando, já compartilha, obrigada, amor. Já compartilha a live aí, clica no aviãozinho, manda para as mulheres a sua lista, tá bom? Para mais gente chegar aqui conosco. E ótimo dia, Camila, para você também. Peguem lá papel e caneta, se preparem, se organizem pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar hoje sobre 6 sinais, que são sinais pra gente ligar aí o alerta, né? Pra que a gente perceba através desses sinais se tem se cobrado demais ou não, se a tua cobrança é saudável, tá bom? Porque sim, existe uma cobrança saudável e necessária, porque senão a gente não faz nada, né? Mas existe a cobrança excessiva que acaba nos trazendo muitos prejuízos. Bom dia, Rosenilda, Grazi, Cris, Rogéria, várias alunas minhas aí. Que legal, meninas. Adoro quando vocês estão aqui comigo na live. Então vamos conversar sobre isso, tá? Eu vou pedir para quem tá entrando aqui já compartilhar a live, tá? Vai no aviãozinho ali, compartilha para as primeiras mulheres a sua lista, para mulheres que você acha que podem ser beneficiadas com esse conteúdo de hoje, tá? Bom dia, Prica! Que bom ver vocês aqui. Gente, eu tô com dor de cabeça, não sei porque toda terça de live eu acordo com dor de cabeça. Eu acho que é a pressão de acordar e já ter que fazer várias coisas. Mas vai passando agora conforme eu for conversando com vocês. Então vamos lá, a gente vai falar sobre cobrança excessiva. Hoje eu vou assistir tudo. Isso aí, Rosenilda, fica até o final. Que bom, que bom. Eu gosto quando vocês estão ao vivo comigo. Eu sempre tento deixar salva a live, né? Mas ao vivo é sempre melhor. Eu gosto dessa interação, gosto quando vocês conversam, por isso que eu não desativo os comentários também. E a chance da pessoa olhar gravada depois diminui consideravelmente, né? Porque o dia a dia é corrido, cheio de coisas, então é muito mais fácil quando eu já olho ao vivo, tá? Também estou, vamos que vamos. Isso aí, Ana Lu. Ontem eu passei o dia me arrastando. Eu não sei se é o calor também que voltou. Tava um clima super fresquinho nos últimos dias e voltou o calor. Ontem eu passei me arrastando e amanheci com dor de cabeça, mas pode ser porque eu fui dormir super cedo ontem também. 9 horas eu já estava na cama, mas é porque eu tava muito cansada. Pode ser isso, eu acho que eu dormi demais. Vamos lá então, meninas, vamos lá. Todo mundo com papel e caneta, cafezinho na mão, sentadas aí. Não, eu sei que tem gente que assiste lavando louça, né, fazendo outras coisas. Tá tudo bem. Mas se você pode reservar um pedacinho do teu dia aí pra sentar e organizar e anotar, é melhor, tá legal? Vamos lá então, você se cobra demais. As mulheres, nós mulheres, né, nós temos muita força, né? Tanto que existe o termo mulher guerreira por aí, que eu sou meio controverso esse termo aí que usam, mas enfim... nós temos muita força, né? E essa força muitas vezes nos faz ter um carrasco interno. Eu até postei esses dias, fiz um post falando que nós não precisamos de um carrasco interno, né? Mas sim de um bom conselheiro, né? Uma boa conselheira. E muitas vezes nós temos que lidar com esse carrasco interno aí diariamente, né? Se cobrando de forma excessiva, né? E esse carrasco interno que a gente tem muitas vezes. Bom dia, Dilcilene. A Dilcilene é minha aluna também, né, Dilce? Esse carrasco interno, ele sabota a nossa qualidade de vida, né? A gente tá sempre se cobrando muito, se frustrando muito, se colocando muito para baixo. E isso é extremamente nocivo, né? Prejudicial.
E nós somos muitas vezes tolerantes com várias pessoas e não somos tolerantes conosco mesmo, né? E para quem tá entrando agora, eu não tô falando que a cobrança é ruim. Eu acho que é necessário a gente ter um índice aí de cobrança, né, de autocobrança, porque senão a gente não faz nada. Ah, não, seja gentil consigo mesma, não se cobre, daí eu fico lá deixando a vida passar e não fazendo nada, né? Bom dia, Carlinha. Agora eu te vi aí, antes eu tinha visto o Instagram da Benesse. Mas a cobrança, quando ela sai do limiar saudável, né, e entra naquela cobrança excessiva, ela nos traz vários prejuízos, né? Entre eles, nos paralisa, né? Nos deixa estagnado. É uma forma de não ter resultados, né? Eu me cobro demais, eu me culpo muito, eu me frustro demais e, consequentemente, eu não consigo sair do lugar. Essa é a pessoa que se cobra de forma excessiva, né? Que tem esse carrasco interno. E isso gera alguns sentimentos em nós, né? Sentimento de raiva, de ira, né? A reação da explosão, né? Porque eu já não estou satisfeita comigo mesmo, então qualquer pessoa que chega até mim e me faz algo que talvez eu não gostei, eu explodo com mais facilidade, né? Eu reflito essa ira, essa raiva que tá dentro de mim por causa da minha cobrança excessiva, né? Estresse, tá sempre cansada, sempre estressada, sempre irritadiça, né? E um cansaço, uma tristeza também muito grande, porque acaba não saindo do lugar. Alguém se identifica com essa cobrança excessiva? Bom dia, Marina, Dri, eu vi as meninas entrando aí, Patrícia, quem mais que entrou? Luciene, ai que legal, Lisane. Bom dia pra todo mundo. Quem se identifica aí, gente, com essa cobrança excessiva, que tem percebido que se cobra? Eu na vida, a Lisane aí. Lisane, como é que tá aí depois da nossa conversa aquele dia? Tá indo? Tá caminhando? Depois a gente tem que se encontrar de novo. Aí as meninas se identificando, né? Gente, é muito comum, tá? As mulheres têm uma tendência forte a essa cobrança excessiva, tá? Volto a dizer, não é a cobrança normal e saudável, ela precisa existir. Mas essa cobrança excessiva, totalmente me identifico, eu atualmente. Hoje me obriga menos, já me obriguei muito, acho que é isso, né? Que bom, né? Então hoje eu vou trazer alguns sinais para que você se identifique. Se você tá na dúvida, eu não sei, Mirelle. Ou eu me cobro, às vezes é muito, às vezes não. Eu vou trazer 6 sinais aqui para você identificar se essa cobrança excessiva tá acontecendo aí. E se estiver acontecendo, se você se identificar com alguns desses sinais, você tá na hora de ligar o pisca-alerta aí, né? E começar a trabalhar em cima disso, tá bom? Então são 6 sinais de que você está se cobrando, mas você identificando esses sinais, você já consegue trabalhar em cima disso, tá? Estamos alinhando, agora iniciou as aulas e a rotina vai voltando ao normal. Que bom, né? A gente tinha que esperar umas semanas aí pra retornar à rotina. Que bom, Lisane. Tá, oi Beth, bom dia, tudo bem? Então, meninas, vamos lá, sem enrolação hoje, tá? Quem ainda não compartilhou a live, vai no aviãozinho ali, compartilha pra chamar mais mulheres pra cá. Nossa terça de live, quem é nova aqui, não sei se tem alguém novo, toda terça, 8 horas, eu tô aqui trazendo conteúdo pra vocês. Eu tenho uma novidade ao final, 2 na verdade, novidades ao final dessa live, tá bom? Me cobro menos, já me cobrei muitíssimo, mas ainda me irrito muito. Então, a irritação, nós estarmos irritadiças, né, estressadas, frustradas e reativas demais, é um sinal também da autocobrança. Mas eu vou falar sinais mais práticos aqui, 6 sinais então, e eu quero que você anote, principalmente aqueles que você se identificar. Cara, essa aqui sou eu, né? Anota aí pra você saber o que você vai trabalhar depois, tá? Não adianta assistir a live, ouvir tudo e entrar por aqui, sair por aqui, hoje à noite você já esqueceu. Então eu gosto que anotem, porque é mais fácil a gente lembrar depois, né? A memória visual, sinestésica ali funciona super, tá? Então vamos lá, 6 sinais de que você está se cobrando em excesso, tá bom? Primeiro, sempre acha que poderia ter feito melhor, tá? É a famosa perfeccionista, né? Eu me encaixo super nesse primeiro sinal aqui, né? Sempre acha que poderia ter feito melhor.
a gente não consegue ver a evolução, a gente só consegue ver o que não alcançou, o que não conseguiu, o como outras pessoas ou outras coisas são mais perfeitos do que a gente ou do que a gente fez naquele exato momento, né? A gente sempre acha que poderia ter feito melhor. Nós percebemos, né, o quanto falta para a perfeição e não o quanto eu já evoluí até chegar ali, tá? O primeiro sinal, então, eu já quero que você coloque para mim se você se identifica com esse primeiro sinal. E talvez não, talvez eu vou dizer, não, Miele, eu não. Eu consigo ser bem tranquila nisso, tá tudo bem? Tá? São 6 aqui, ok? Já coloca aí se tá se identificando. A Carlinha, Então, a pessoa sempre acha que poderia ter feito melhor. A gente acaba não conseguindo valorizar as pequenas conquistas, né? Poxa, como eu estava ano passado, como eu já estou agora. Que legal, é uma evolução. Não, a gente olha pra frente e pensa, meu Deus, eu ainda tenho que caminhar muito porque eu tô muito longe da perfeição ou do meu ideal, né? Essa sou eu, Camila falou que tá trabalhando nisso, né? Que bom, meninas, que vocês estão se identificando, tá? A identificação, trazer pra consciência é o primeiro passo pra mudança. Eu sempre falo isso. Às vezes a gente faz coisas na vida que a gente nem percebe. Então, se a gente não percebe, não tem como mudar, né? No momento que eu consigo perceber o meu erro, perceber aonde eu preciso trabalhar, a mudança já está com meio caminho andado aí, porque eu sei da onde partir, tá bom? Então, o primeiro sinal aí, sempre acha que poderia ter feito melhor. Eu sou uma pessoa perfeccionista, eu olho o quanto falta para eu chegar no ideal, eu olho os erros que tive no processo, eu olho quão distante eu estou do meu objetivo, eu olho como outras pessoas ou outras coisas são melhores do que eu ou que o meu projeto, tá? Andei 40 minutos hoje, mas pensei que deveria ter caminhado 1 hora. Tu poderia não ter saído da cama, tá entendendo? Tu poderia ter se dado por vencida aí com o botão soneca e não ter caminhado nada. Parabéns, são 8 da manhã, 8h10 da manhã e tu já caminhou 40 minutos, sabe? Então esse é o primeiro sinal da cobrança excessiva, não é legal, porque isso traz uma frustração gigante, né? Eu sempre acho que o perfeito tá longe de mim, e sim tá, porque não existe nada perfeito, né? Mas eu sempre acho que o ideal tá muito longe, é muito inalcançável, eu nunca vou conseguir chegar. E lembra que o nosso cérebro, bom dia Andressa, é coerente, né? Se eu acho que não vou, eu realmente não vou trabalhar para que aquilo se torne realidade. O perfeccionismo, ele nos paralisa, tá? Na ânsia de fazer perfeito e não conseguir, eu não faço nada. Eu já falei sobre isso com vocês, né? O 8 ou 80, não tem um caminho meio termo, né? E quem me acompanha sabe que eu sempre digo que há um caminho entre o caos e a perfeição, tá? Então, primeiro sinal, algumas meninas já colocaram aí que se identificaram, né? Sempre acha que poderia ter feito melhor. E aqui o trabalho em cima desse sinal, se você identificou que acontece isso na tua vida, né? O trabalho é valorizar as pequenas conquistas. Poxa, hoje eu caminhei 40 minutos, igual a Renata falou. Acho que poderia ter feito 1 hora. Mas, ano passado, eu quase não fazia exercício físico. Poxa, né? Que evolução! São as pequenas conquistas aí que você já conseguiu fazer. Então é aquela coisa, é melhor 20 minutos de caminhada por dia ou por semana do que nada, tá? É melhor uma página de livro lido do que nada. Eu lembro muito da tia Gilca, não sei se tem alguém que tá me ouvindo que conhece a tia Gilca, uma figura, uma segunda mãe pra mim aí, cresci com ela, né? Mãe da minha melhor amiga. E ela contava uma história que uma vez uma pessoa falou assim, a gente tinha que fazer as crianças decorarem mais versículos, né? Isso na igreja. E ela falava assim, quem sabe a gente faz um versículo por mês para essas crianças decorarem. Daí a pessoa, um por mês é muito pouco, imagina 30 dias o mesmo versículo. Meu Deus, é muito pouco. E daí ela falou, quantos anos você tem de caminhada cristã? Daí a pessoa falou, sei lá, 10. Daí ela falou, se você tivesse decorado um versículo por mês, quantos versículos você saberia hoje? Daí a pessoa parou assim, pelo menos 12 por ano, né? Calcula aí. Daí ela, eu acho que eu não sei isso. Então, um por mês não é pouco, né? Eu nunca vou esquecer que ela contou essa historinha quando eu era pequena, né? Então, um por mês não é pouco, 20 minutos de caminhada não é pouco, né? É claro que a gente pode buscar melhorar, buscar uma perfeição
ou pelo menos o ideal, né? Mas a gente não pode deixar de celebrar as pequenas vitórias, né? Eu li uma página de um livro, é melhor do que nada, tá? Então, eu comi uma refeição saudável, é melhor do que nenhuma, tá bom? Então, celebrar as pequenas vitórias aí, isso é o trabalho que você tem que fazer se você se identificou com esse primeiro sinal, tá? Sempre acha que poderia ter feito melhor. Beleza, entendido o sinal número 1? Coloca aí pra mim se você se identificou pra gente partir pro 2. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha. Coloca aí, tá? Quem já pegou aí no 1, tá? O que a Rogéria colocou aqui em cima que tá dando parabéns pra ela? Deixa eu ver. Retornei pra academia ontem, depois de 3 meses, me dizendo que começaria na próxima segunda-feira. Parabéns, Rogéria. Deixa eu falar uma coisa. Quando a gente fala que vai começar na segunda, é porque o cérebro... É porque aquilo não é importante. Forte isso, mas deixa eu explicar pra vocês. Eu tava vendo uma palestra de uma neurocientista e ela tava falando sobre isso. Por exemplo, hoje é terça, né? Eu falo, não, o exercício é muito importante, eu vou começar na segunda. Quando você fala que vai começar na segunda, sendo que hoje é terça, ou quarta, ou quinta, o teu cérebro entende que aquilo não é importante, porque se fosse importante, você começaria hoje. Você tá adiando 1 dia, 2 dias, 3 dias. Se fosse importante mesmo, você começaria hoje. Então, uma dica aí, não fala que vai começar na segunda. Começa hoje, que faça 15 minutos de caminhada, mas eu fui lá e fiz. Porque o nosso cérebro, gente, ele tem um poder tão grande, né? Deus foi muito sábio e inteligente quando nos criou. Mas, enfim, ele é muito coerente, né? E quando eu falo, não, o exercício é muito importante, é prioridade, segunda-feira eu vou começar. No momento que tu diz segunda-feira, que tu já adiou, o cérebro já entende que aquilo não é importante. Não como deveria, tá? Então fica a dica aí. Mas parabéns, Rogéria, porque começou ontem, tá? Já venci essa parte, a Marina colocou. Marina, fico muito feliz, porque ó, o ano passado, quando a gente fez mentoria, eu lembro que era uma coisa que tava te incomodando, né? Que legal. Tô igual a Rogéria, comecei essa semana na preguiça, tempo chuvoso, mas fui. Exatamente, é isso, é 1, 2, 3 e já, né? Comecei hoje pra tirar essa da segunda-feira. Parabéns, Renata. Bom dia, Dani. Aprendi a começar qualquer coisa em qualquer dia. Isso também ajuda a não adiar. Exatamente. Não precisa ser na segunda-feira, né? Eu falei isso lá no início do ano. Não espera passar o carnaval. Não espera o primeiro dia útil. Não espera a volta das aulas das crianças. Porque senão a gente paralisa e fica adiando. E o nosso cérebro já capta tudo, porque ele é inteligentíssimo, né? Que aquilo ali não é de fato importante pra nós, tá? Vamos lá, gente. Primeiro sinal, então, sempre acha que poderia ter feito melhor. Segundo sinal, não lida bem com críticas. A pessoa que se cobra demais não lida bem com críticas e eu vou explicar por quê. A pessoa que se cobra demais, ela não lida bem com críticas porque ela já se critica o suficiente. Basta a própria crítica o tempo inteiro aqui, tá? É o carrasco interno que eu falei lá no início, tá? Bom dia, Marlene. A pessoa que se cobra excessivamente, ela não lida bem com críticas, porque ela já se autocritica o tempo todo. Ela não confia no seu próprio trabalho e fica se criticando, tanto criticando o seu projeto, o seu trabalho, quanto a si mesmo, né? Sua forma de trabalhar. E a crítica, ela nos paralisa, ela nos bloqueia. Putz, eu sou tão ruim, por que eu vou continuar? Cacau, não dá pra tu latir. Parou. De graça. Ela quer ir lá fora, a gente fechou a porta porque tem uma construção do lado de casa aqui, tem um barulhão. Ah, meu Deus. A pessoa, bom dia, Suene. Rosenilda se identificou. Vão me falando se vocês se identificam com isso. Eu me identifico muito, tá? Muito. Eu não sei lidar bem com críticas. Na verdade, eu tenho aprendido nos últimos anos já, mas eu nunca soube por quê. Porque basta a minha própria crítica. Eu já me autocritico o tempo inteiro, né? Eu me critico muito porque sou uma pessoa perfeccionista, então eu não consigo lidar bem com a crítica de fora, porque afinal eu já me critiquei em relação a isso. Eu já me frustro todo dia porque eu sei o quão errada eu estou, tá? Então a pessoa que ela não lida bem com críticas, ela é porque, não é porque ela é orgulhosa e não quer ouvir a crítica de ninguém, não, é porque a crítica dela já se basta, já é tão horrível, já é tão forte que já se basta. Então se você se identificou, isso é algo que você precisa trabalhar. Coloca aí quem se identificou. A Cris colocou. Quem mais? Rosenilda colocou. Quem mais se identificou com esse segundo sinal? Eu também não me dou bem com críticas. Elaine. Gente, quem
já se identificou nesse segundo sinal, é preciso trabalhar. E sabe como é que a gente trabalha isso? Ouvindo críticas. E dói. Dói pra caramba, tá? E aqui a dica de ouvir a crítica é aquela questão de ouvir com empatia. Para aí, se a pessoa quer o meu bem, né? Claro, existem exceções do louco na rua te criticar, não é o caso. Mas Eduardo, por exemplo, Eduardo é ótimo em receber críticas. Pensa numa pessoa que tem facilidade para receber crítica, porque ele é evoluído primeiro, né, nessa questão aí. Segundo, que ele recebe, ele reflete sobre aquilo, ele pensa se realmente ele tá errado e ele vai lá e tenta consertar. Eu não, eu fico chateadíssima. Por quê? Porque a minha própria crítica já me basta, né? Então, como é que a gente trabalha isso? Ouvindo com empatia. Quando alguém vier te criticar, você não vai, enquanto a pessoa tá falando, preparar a resposta já, tá? Você vai ouvir com empatia e pensar, por que ela tá falando isso? Será que tem algum fundo de verdade? O que eu fiz para que ela pensasse isso? E daí você vai se fazendo os porquês. Lembra quem estava comigo na série Organizadamente de autoconhecimento? Uma das técnicas, a técnica dos porquês. Lembra disso? Você vai se fazendo porquês. Você vai se questionando ali e ouvindo com empatia. Enquanto a pessoa tá te criticando, não tá já. Eu vou falar isso, mas eu vou responder isso, mas eu fiz isso por causa disso, mas é porque a pessoa não entendeu, mas também é óbvio que eu ia reagir assim. Não! Você vai ouvir sem criar respostas, tá? Você vai parar, ouvir, fazer seus porquês ali pra conseguir depois dar um retorno pra essa pessoa. Que seja dizer, eu não concordo, eu quero agora que tu ouça a minha opinião. Ou, realmente, eu vi que falhei nessas questões aí, vou tentar melhorar. Gente, isso desarma qualquer pessoa, quando você não vem pra briga, entendeu? Quando você não tá com 5 pedras na mão. Isso desarma a pessoa, se ela está a fim de brigar. Mas, em geral, quando a pessoa vem criticar de uma forma, com uma conversa, né, ela já não tá ali pra te ofender, ela tá ali pra conversar mesmo. E muitas vezes você não sabe receber essa crítica, você não vai lidar bem, você tá irritadiça, né, tá irada, que é tudo, como é que fala? Sintoma aí da cobrança excessiva, tá? Que mais? A minha própria crítica me basta, é exatamente isso. As vindo de uma pessoa melhor que eu, acabo aceitando. Que bom, que bom. Verdade, Eduardo. O que o Eduardo falou? É importante nos conhecermos bem, autoconhecimento. Sim, que sentimento cabe aqui? Me ajuda muito. Rosane, lembra do que eu falei, né? Que emoção cabe aqui? Essa pergunta mudou a minha vida, tá? No momento que algo acontece, que emoção cabe aqui? Cabe eu me fazer de louca e sair gritando, né? Cabe eu me desequilibrar? Cabe eu dar essa resposta ou não? Quem é a adulta da relação? Quem que tem maturidade aqui, né? Então, que emoção cabe nesse momento que eu tô recebendo uma crítica? Será que, se eu ouvir essa crítica, se eu assimilar isso, eu não vou ser uma pessoa muito melhor? Então, esse é um sinal que você trabalha com a escuta atenta, né? Com a ouvir com empatia, tá bom? Quando vem da mãe, piora. Pode ser? Pode ser. A minha mãe é um anjo, né? Então não sei. Mas quando vem da mãe, a Renata tá falando que piora aqui. Gente, então o segundo sinal é esse. Não lida bem com críticas. Quem aí ainda não comentou pra mim que se identificou com esse segundo sinal? Coloca pra mim e coloca o quanto tá fazendo sentido essa live aqui, esse assunto pra você de 0 a 10. Eu não quero que você saia daqui apenas sabendo os sinais. Eu quero que você se identifique com todos os sinais, ou com um sinal, com 2 sinais, e saiba trabalhar em cima dele, tá? Porque é o objetivo. Ninguém tá aqui pra se encher de conhecimento. A gente tá aqui pra sair com aprendizagem. E a aprendizagem é quando você pega o conhecimento e traz pra tua realidade e consegue colocar em prática, tá? 10 faz muito sentido, que bom. Lisane, me identifico, total sentido, Dri. Que bom, meninas, tá? Conhecimento é tudo que vocês vão ouvir aqui. E eu sou responsável pelo conhecimento aqui. Vocês são responsáveis pela aprendizagem, que é pegar isso que eu tô falando, trazer para a realidade de vocês, se identificarem, trabalhar em cima disso e transformar esse conhecimento em aprendizagem, tá? Isso eu não posso fazer por vocês, infelizmente. Então, muito sentido, assunto de grande relevância. Que bom, meninas, que bom. Então, o primeiro sinal, sempre acha que poderia ter feito melhor, o famoso perfeccionismo. Segundo sinal, não lida bem com críticas. E o terceiro sinal é interessante,
Porque a gente não lida bem com... A gente, olha eu, me incluindo em todos os sinais, né? A gente não lida bem com críticas porque já se cobra demais. Mas o terceiro sinal, sabe o que que é? Não aceita erros. Eu não lido bem com críticas porque eu já me critico o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo eu não aceito erros, tá? Mais uma vez o perfeccionismo aqui, eu não assumo os meus erros, porque eu sou tão perfeccionista que eu não aceito que eles existam, tá? Então eu não assumo os meus erros, porque é muito difícil de assumir, porque isso me traz mais um soco na cara, digamos assim. Eu já passo me criticando, eu já tenho um carrasco interno, e daí se eu assumir o meu erro, é como se eu estivesse dizendo assim, eu sou péssima, né? Eu sou horrível, e eu não me perdoo, tá? Quando eu não aceito os meus erros, eu não assumo eles, automaticamente eu não me perdoo. E quando eu não reconheço eles, não assumo, né? Não me perdoo, eu não aprendo com os meus erros. E isso é muito difícil para quem tem essa característica perfeccionista, tá? Não aprender com os erros. E errar é normal, né? Hoje, agora de manhã, Eduardo e eu estávamos conversando um negócio aqui que a gente vai... Falei ontem que eu tô remodelando, né, minhas mentorias, e a gente estava conversando aqui, ele falou... E eu falei, ai amor, mas eu não pensei ainda exatamente nesse detalhe, né? E ele falou... E ele sempre fala isso, mas ele falou agora de manhã de novo, né? Ele falou, erra rápido para corrigir rápido, né? Não fica pensando muito tempo no que tu vai fazer. Erra rápido para corrigir rápido, porque todo mundo erra, ainda mais no negócio, né? A gente tá falando de trabalho aqui. Então ele fala muito isso, eu vejo em seguida ele falando pros sócios dele também, a gente tem que errar rápido. A gente tem que errar rápido para poder corrigir rápido, porque o erro faz parte do processo, é parte, né, da caminhada. Mas se eu não aprender com o meu erro, não adianta nada, porque eu vou errar e continuar batendo, né, dando murro em ponta de faca, porque eu não aprendi com o erro, eu não assumo o meu erro, eu não aceito que eu errei, né? Então, algumas coisas, e é muito difícil. Eu lembro, início do ano passado, a gente fez uma coisa muito errada em relação a trabalho, não errado não íntegro, né, errado de burrice mesmo, erramos um negócio lá, e eu fiquei muito chateada naquele dia, deixa eu só tomar uma água. Eu fiquei muito chateada, irada, assim, comigo mesma, né? Cara, como é que deu errado? A gente se esforçou tanto e tal. E o Eduardo veio, no dia que aconteceu, e eu falei, ele é bem evoluído, né, nessa questão. Ele veio e falou assim, amor, eu achei ótimo. Quando ele falou achei ótimo, eu já queria dar um murro na cara dele, né? Mas a gente é cristã, a gente respira, mas a vontade era essa. Daí ele veio, eu achei ótimo. Gente, ótimo. Um baita de um erro que nos prejudicou em algumas coisas. Eu já queria dar um murro na cara. Daí ele falou assim, isso eu com toda a irritação que eu estava no momento. Daí ele falou assim, achei ótimo. O que a gente pode aprender com esse erro? Ai, louca, esse jogo eu não quero aprender nada. Me dá uma semana. Depois tu vem me perguntar o que eu posso aprender com isso. Onde já se viu aprender? No mesmo dia, gente, eu não tenho evolução pra isso, entendeu? Eu preciso respirar, eu preciso me acalmar, eu preciso tirar 2, 3 dias de férias em Nárnia pra depois pensar se eu vou aprender com o erro ou não. Porque eu tenho muita dificuldade. Por isso que eu trouxe esse tema pra vocês, porque eu me identifico muito. Aí a gente tem que aprender com o erro de comer, procura daqui uma semana, que daí eu penso se eu consigo aprender com alguma coisa ou não. Hoje, passado um ano do evento, eu consigo ver que a gente aprendeu pra caramba, entendeu? Mas no dia, minha vontade era dar um soco na direita e outro na esquerda, né? Tipo, não me vem pedir pra aprender agora, não vou aprender nada, tô furiosa, né, comigo mesma. Então é aquele carrasco interno, não consigo assumir o erro, não consigo me perdoar, muito menos aprender com erro. Me vem daqui um mês eu consigo aprender. Hoje eu olho pra trás e digo, caramba, a gente aprendeu muito aquele dia. A gente aprendeu muito o que não fazer, o que melhorar, por que erramos, né? Mas é um ano, é muito trabalho interno aqui. Eduardo é uma pessoa evoluída, ele aprende rapidinho, né, com os erros. Mas e ele vive falando isso. Vamos errar rápido pra corrigir rápido. Vamos errar rápido pra corrigir rápido. Quando ele fala vamos errar rápido pra qualquer coisa, na minha mente já vem automático, assim, parece que levanta uma faixa. Não quero errar. Não quero errar, né? Mas pra ele é tão automático que o erro faz parte do processo que ele fala, vamos errar rápido pra corrigir rápido. Porque se a gente não errar rápido, a gente vai demorar mais tempo pra corrigir, tá? Então, gente, isso é tão
forte, parece bobagem, né? Vocês estão rindo, porque não é com vocês. Vocês estão rindo, mas por isso que eu falo que ele é evoluído nessa questão, né? Porque ele é aqui, eu tô aqui, ó. É muito difícil pra mim. Claro que são perfis, eu tenho um perfil muito perfeccionista. Então, pra mim é muito difícil, eu já me critico o tempo inteiro, assumir meu próprio erro, aprender com ele e achar lindo. E nossa, que bom que eu errei, que eu aprendi. Que bom, nada, né? Eu preferia não ter errado, óbvio. Mas como o erro faz parte do processo, né? A gente tem que aprender com eles. Essa live vai ficar gravada, eu vou tentar, Tati. Às vezes o Instagram dá bug, tá? Mas eu vou tentar deixar gravada. Também demora a aprender com os erros, fico remoendo, exatamente. Perco tempo pensando no erro. Eu então pensando no erro e me culpando pelo erro. Furiosa, né? Essa sou eu. Vamos tentar. Eduardo colocou aqui. Então, gente, vocês estão rindo? Ria da desgraça alheia. Mas é isso, ser casado com uma pessoa mais evoluída que tu, né? Mas é muito difícil pra quem tem esse perfil. E são perfis de personalidade totalmente diferentes, né? Eduardo e eu, nós somos opostos, até no Enneagrama lá, as meninas da mentoria Recomeço estudaram o Enneagrama comigo, né? Nós dois somos o contraposto. Ele é um lado e eu sou o outro, totalmente invertido, assim, né? Nossas personalidades. Então, talvez quem olha de fora pense, meu Deus, como é que estão casados, né? Pessoas totalmente diferentes. Mas isso é muito legal porque a gente se complementa. Mas ele é muito mais evoluído nessa... Muito mais, né? Putz, grila, errar, ter que aceitar o erro, assumir o erro, aceitar o erro, me perdoar pelo erro e ainda aprender com o erro, que é muito, né? Que é muito. Me vi na sua reação, a Samília colocou. Eduardo, ele tem muito isso, né? Instrumentos de Deus na minha vida. Teve uma vez, a gente era recém-casados e eu já contei isso numa live há muito tempo. E eu fui numa aula de audiologia, sou formada em fonoaudiologia, né? E aquela aula, a professora era extremamente exigente, mas extremamente exigente e crítica, enfim. E eu fui na aula e saí muito chateada daquela aula. Chateada é apelido, né? Eu saí furiosa daquela aula. E cheguei em casa, nós era recém-casada, ou seja, eu era muito nova, tá? Eu tinha 22 anos. Eu cheguei em casa furiosa e falei pra ele, porque essa professora, porque... Falei um monte de coisa, né? Eduardo me olhou com aquela calma dele e disse assim, já pensou no lado dela? Quando ele falou isso, sério, eu queria pegar ele, jogar pela janela, a gente morava num sobrado naquela época, jogar pela janela e me ver ali. Onde já se viu pensar no lado? Ela nem tem lado, quem tem lado sou eu na história, eu que sou casada contigo, não é a professora, né? Enfim, fiquei muito brava. Mas, claro, porque na hora eu tava tão irritada com aquilo que eu não consegui pensar se a professora tinha um lado, né? Mas ele sempre vem pra me balancear, assim, vamos puxar aqui, vamos parar, vamos acalmar os ânimos, né? E claro que com isso ele aprendeu também que ele precisa esperar passar, né? A minha frustração pra depois vir falar do lado do outro, né? E não dizer que a professora tem um lado no momento que eu estava furiosa. Mas enfim, às vezes a gente tem que aprender a lidar um com o outro, né? Mas sim, ele é bem mais evoluído. Ele disse a minha é muito melhor que eu, só que não, né? Vamos lá, quando eu erro, oro a Deus e pergunto o que tem que aprender com isso. Que bom, Jéssica, evolução também. Pergunto, eu pensando no equilíbrio no amor. Quando erro, sofro só no primeiro momento, depois vejo e posso consertar ou melhor. A gente tá muito barulho pra vocês aí, a construção do lado tá me deixando louca aqui. Tá? Então, não aceita erros. E a gente precisa entender que todos nós erramos. E a dica aqui entenda que errar é comum. E pense o que isso trouxe de aprendizado. Que seja eu não vou repetir. Que seja se eu sei que eu for por aqui, eu vou errar de novo. Eu vou ter que trocar o meu plano e por outro caminho, tentar de forma diferente. É esse o trabalho nesse terceiro sinal, tá bom? Ótimo, meninas. Então, 3 sinais foram, tá? 4º sinal. Esse é a contrapartida do terceiro. O terceiro é não lida bem com críticas. Para tu ver que a pessoa que se cobra demais é tão difícil que esse aqui vocês vão entender. O 4º, igual o meu esposo, mais de uma falando isso, eu acho que os homens são mais calmos, gente. Eu tenho essa leve impressão que os homens são mais tranquilos. 4º sinal. Cacau. Ela tá impossível hoje. 4º sinal. Não aceita elogios. Olha só, a pessoa que se cobra de forma excessiva, ela não lida bem com críticas, mas ela não aceita elogios. Ela questiona todo elogio que recebe. Ela sempre se acha menos ou não merecedora, tá? Ou com defeitos, ela não
aceita elogios, tá? Não aprendeu a receber amor em forma de palavras, em forma de elogios, tá bom? A pessoa, gente, a Cacau está impossível, ela tá latindo o tempo inteiro. A pessoa não aceita elogios. Quem se identifica com isso, gente? Quem aí tem dificuldade pra aceitar elogios? Me fala. É aquela pessoa que alguém chega e diz assim: nossa, como teu cabelo tá bonito. Ai, sério, olha a raiz. Olha aqui, cheio de fio branco. A pessoa que chega e diz assim: nossa, que roupa linda, R$10 no brechó. Tá? A pessoa que diz: nossa, como tu falou bem. Ai, não, achei péssimo. Não sabe dizer obrigada. Essa é a pessoa que se cobra demais, porque sempre acha que poderia estar melhor, tá? Deixa eu ler aqui. Uma pessoa me fez uma crítica terrível ontem, quase detonei uma bomba. Mas uma amiga me ajudou a ver que o problema estava com a pessoa que falou e não comigo. Graças a Deus deu tempo de terminar bem. Exatamente, Rosane. Geralmente, essas críticas, ainda mais pessoas que não são do teu círculo familiar, né? O problema tá com a pessoa, não contigo, né? É aquela história que eu sempre falo da criança. Ai, tal coleguinha me chamou de chato, mas tu é chato? Não, então... né? O problema tá com a pessoa, tá? Já fui assim, mas melhorei muito depois da mentoria. Ai, que legal, Marina, que legal. Marlene se identificou, né? Com não aceitar elogios. Feliz demais de ver o quanto já evoluí. Eu também fico muito feliz, né? Óbvio. Então, gente, a pessoa não aceita elogios é porque ela se critica demais. Ela tem esse carrasco interno dizendo que ela não é merecedora, que ela não é boa o suficiente, que ela sempre poderia ter feito melhor, que os elogios não são verdadeiros, né? A pessoa falou só pra agradar. Enfim, ela não sabe aceitar elogios. E esse treino aqui é simplesmente dizer obrigada, né? Se você se identificou com esse sinal, é simplesmente dizer obrigada. Treinar. Às vezes a gente... É tão forte isso que a pessoa fala: ai, como, sei lá, como tu falou bem, né? Obrigada, mas, né? A gente não sabe. Então aqui, nesse sinal aqui, é simplesmente o agradeça. Obrigada. Ponto. Tá? A pessoa tá te falando, não interessa o porquê, né? Como a Rosane falou, o problema tá com ela. Ela tá criticando e ela tá falando porque ela tá de bom grado ali. Ah, mas foi só pra agradar. O que tem? Às vezes ela quer agradar, né? O que basta a gente no treino desse sinal aqui, se você se identificou? Obrigado. Muito obrigada. E é muito difícil. Ai, Miele, mas eu vou estar sendo snob, né? A pessoa disse: ai, como teus olhos são bonitos, ou como tu tá bonita hoje. Eu vou dizer obrigada. Parece que eu tô sendo snob. Gente, é normal. Se a pessoa está falando, o mínimo que tu tem que fazer é dizer obrigada, né? A gente questiona os elogios e a gente não questiona as críticas, né? A gente não questiona as críticas, principalmente as nossas próprias críticas, tá? Falando dessas pessoas que se encaixam nesses perfis aqui, tá? Deixa eu ver, Ana Lu, aceito, mas fico analisando comigo mesma se merecia, fico até sem graça comigo mesmo. Então, a gente não questiona crítica, a gente não questiona rótulos ruins, a gente não questiona xingamentos muitas vezes, a gente aceita, a gente acata, a gente leva esse fardo, mas a gente questiona os elogios e algo está errado aí, tá? É importante esse ambiente de aprendizagem. Saímos aqui com a mente antenada para as coisas que vão acontecer durante o dia. Eu preciso sempre revisitar esse tipo de conteúdo, inteligência emocional. Exatamente. É aquele conteúdo que tu precisa estar sempre revisitando, né? Para estar sempre com ele quentinho, né? Dentro da cabeça, porque senão a gente esquece, a gente passa a viver novamente como a gente vivia antes, tá? Por isso que eu falo para as minhas alunas a importância de ver, né, conteúdos muitas vezes repetidos, porque é só dessa forma que vai virar hábito, tá bom? Gente, então a dica aqui é treinar. Obrigada, ponto, tá? E só, não tem segredo, é o treino. O próximo elogio que você receber, muito obrigada. Obrigada, né? Ai, obrigada, né? E não vir com o mas. Ou, ai, eu não acho, ai, tô horrível, né? Não, é dizer obrigada. Cheguei, bem-vinda, Sabrina. Gente, quinto sinal que você está se cobrando demais. Não se permite... Ai, esse sinal é forte nas mulheres. Em especial nas mulheres que são mães, tá? Não se permite descansar sem sentir culpa. Quem se identifica? Levanta a mão. Não se permite descansar sem sentir culpa. Esse aqui eu já não me identifico, graças a Deus. Por muito tempo me identifiquei, hoje não mais, tá? Quem se identifica, tá?
Igual receber um presente e dizer não precisava. É verdade, precisava sim, que bom, né? Obrigada. Ai, ai. Quem se identifica? Eu, Marina colocou aí, se identifica, Carlinha colocou, Kênia eu sabia. Esse, Samile, Dri, olha aí, esse eu sabia. Mulheres, em especial mulheres mães, é muito latente isso aqui. Muito eu. Charlene, Rosane, olha que eu tô vendo várias alunas minhas aí no meio, ó. Ai, ai, ai. Total, eu essa do descanso. Não se permite descansar sem sentir culpa. Rogéria, hoje nem tanto. Parabéns. Gente, descansar é necessário, não é luxo. Descansar faz parte do processo. Ser produtiva muitas vezes é não fazer nada. Óbvio que não é o não fazer nada de ser escravo do lazer, não é isso, é intencional. Eu vou descansar 20 minutos, eu vou descansar esse turno aqui, eu vou descansar no final de semana, sei lá. Ele é necessário, é reabastecer, é recarregar as energias, tá bom? Então quem sente culpa, analisa o porquê dessa culpa. Eu estou descansando e me sentindo culpada porque eu não dei atenção para os meus filhos, que eu deveria? Porque eu não dei atenção pro meu marido, ou porque alguém aqui em casa vai estar me julgando, isso precisa ser conversado, tá? Ou porque eu não fiz tudo que eu precisava e agora tô descansando, ou simplesmente porque desaprendeu a descansar. A gente fez uma aula ao vivo com as meninas no final do ano passado, aliás, quinta-feira tem aula ao vivo para todas as alunas, tá bom? O link vai ser enviado por e-mail e pelo grupo exclusivo de alunas, tá bom? Quem não está lá, me procura, por favor. Não deixe de assistir essa aula ao vivo de quinta. O nome é Da Casa ao Lar, tá? Vai estar muito especial, quinta-feira, tá bom? O que eu tava falando, interrompi pra falar isso. Mas, assim, a pessoa que não entende que precisa descansar, e isso foi o que aconteceu na nossa última aula ao vivo, mais da metade das meninas falaram que não lembra o que faz para se divertir. Eu nem sei, Mirelle, com o que eu me divirto. Eu não sei, a gente tava fazendo a roda do equilíbrio, então tinha que colocar lá as áreas da vida e uma delas era o lazer, né? O lazer pessoal, o que eu faço para me divertir, para me distrair, para recarregar as energias. A maioria das mulheres não sabia o que fazia para se divertir. Eu perdi a capacidade de me divertir, Mirelle. Eu não sei mais o que fazer para isso. Eu não sei mais o que eu gosto. Imagina, a pessoa não sabe mais o que gosta, o que faz pra se divertir. Eu me identifiquei com várias, a Prica colocou. Gente, descansar é necessidade, tá? Sem culpa, porque quando eu descanso com culpa, o descanso não é proveitoso. Eu tô ali descansando, meu corpo está descansando, mas a minha mente está culpada. Eu não tô descansando mentalmente, não adianta nada, tá? Charlene, ó, eu não sei. Isso tem que ser intencional, Charlene, buscar o que você faz pra se divertir. Eu não sei, porque é muito individual isso, né? Talvez seja sair pra tomar um café com uma amiga, talvez seja olhar um episódio de uma série, né? Eu gosto muito disso. Fico olhando série o tempo inteiro? Não. Eu olho, depois dou alguns meses sem olhar nada, porque senão eu fico viciada ali, né? Agora eu tô olhando eu paro depois do almoço e assisto um episódio. Por quê? Porque isso me faz bem, isso me faz recarregar as energias, isso me faz sair um pouco, né, da realidade e ali me envolver com aquela história e depois, agora, disciplina, eu vou descansar por 30 minutos, por 1 hora e depois deu, né? Não é a escravidão, né, das circunstâncias ali, mas é você ser intencional em descobrir o que te diverte. Talvez seja olhar um filme, talvez seja, sei lá, sair pra caminhar sozinha, encontrar uma amiga. Você tem que descobrir o que você faz pra se divertir, tá bom? Aqui no sábado é de lazer com a família. Show, Rogéria, tem que ter o lazer com a família e tem que ter o lazer sozinha também, tá? Que seja 20 minutos, mas precisa, tá bom? Também não sei o que me diverte há muito tempo. Olha só, como é triste, né? Como a gente perdeu essa capacidade com os anos, com as demandas, com a maternidade, né? Com a correria, e isso é necessário, né? É necessário. Então é permitir-se aqui. Se você se identifica, eu vejo que a maioria das mulheres se identifica, né? Você precisa se permitir descansar, tá? Não seria a crise dos 40 anos de idade? Olha, Kênia, tem gente com 20 que não sabe mais o que faz para se divertir.
né? A gente entra muito nessa funcionalidade da família. Eu cuido dos meus filhos, eu alimento, eu dou banho, eu levo pra escola, eu busco, eu converso com meu marido, aquela coisa, né, do dia a dia, do automático, e eu perdi a capacidade de sentar e me divertir, de descansar sem culpa, né, de ter meu momento, e isso é mais do que necessário, tá? Isso que vai me fazer produzir mais. Isso que vai me fazer conseguir me concentrar depois. A gente pensa que conforme mais eu fizer, né, mais vai ser bom, mais eu vou conseguir fazer. E não, porque muitas vezes tua mente está tão cansada, o teu corpo está tão cansado que tu produz mais devagar, tu produz sem tanta eficiência, né? Então eu preciso parar, descansar sem culpa para conseguir voltar ao trabalho, digamos assim, seja qual for o trabalho, tá? Disciplina, filmes, séries, ler um romance. Ai, romance, Ana Lu, eu pego lá de vez em quando, porque eu detono o romance em 2 dias, tá? Pode ser grosso desse tamanho, em 2 dias eu acabo o romance, porque eu gosto muito. Então também, eu me permito de vez em quando igual a série, né? Porque senão eu não leio nada dos outros livros. Mas é exatamente, é descobrir o que te faz bem, né? Eu tava falando com não sei se a Lisane tá aí ainda, sobre o momento, associar um momento ruim a um momento de prazer, né? Leila, quanto tempo? Bem-vinda! Associar um momento ruim, por exemplo, lavar a louça, ou passar uma roupa, ou sei lá, a uma coisa de prazer, né? Eu falei, se você não gosta de assistir uma série, de assistir um filme, pega um chocolate, teu chocolate preferido, e vai comer no momento que você tem que fazer aquilo ali, sabe? Para que o teu cérebro associe aquilo com um lazer, com um descanso, né? É necessário esses pequenos momentos de prazer, aí, essas ilhas de prazer, né, no meio da tua semana. Então, descansar sem culpa é necessidade. Você vai treinar aqui a permissão para isso. Só que não adianta se permitir e continuar culpada. Se você precisar combinar com a sua família, explicar isso, né? E aí é permissão para todos. Seu marido precisa desse momento também, você precisa, seus filhos precisam também, né? Claro que a criança pequena, ela tem esse momento o tempo inteiro, né? Mas todos precisamos, então isso tem que ser um combinado. Se você se sente culpado porque os outros podem estar te julgando, né, na família aí, é momento de parar e conversar e explicar a necessidade de abastecer o carro, de abastecer a máquina, de afiar a serra, né? De cuidar aí da máquina que mantém tudo funcionando. Então você precisa de um momento de lazer, o seu marido precisa de um momento de lazer e a família como um todo. Deixa eu ver o que escreveram aqui. A Leila, né? Bom dia, precisava muito ouvir do início e me atrasei. Tomara que fique gravado, morrendo de saudades. Leila, também tô com saudade de ti, tá sumida. Vou deixar gravado assim, Deus permita, né? O Instagram colaborar aqui, tá? Empilhar algo que não gosta com o que gosta ajuda na implementação de novos hábitos. Exatamente. Aí eu não chamo de empilhar porque eu acho que tem que ser coisas que usem partes do cérebro diferentes, tá, Camila? Eu não consigo fazer 2 atividades que usem a mesma parte do cérebro juntas. Até consigo, mas eu vou perder qualidade nas 2, tá? Então, tarefas automáticas eu posso fazer com coisas que eu preciso usar o cérebro para pensar. Daí sim eu consigo empilhar, né? Eu consigo juntar essas 2 atividades e fazer ao mesmo tempo. Mas se não, não, tá? E tarefas muito pesadas você pode tentar colocar ela como momento de prazer, ok? Outra coisa muito boa aqui, falando em empilhar hábitos, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, é você intercalar ai meu Deus, a parte do cérebro que você está usando. Por exemplo, eu fiquei 1 hora aqui estudando, né, trabalhando aqui o meu cérebro nisso. Eu vou agora, na próxima 30 minutos, fazer uma atividade que não tenha nada a ver com isso. Por quê? Porque assim eu dou o descanso e o trabalho pro meu cérebro, porque eu vou usar partes diferentes e eu consigo produzir melhor, tá? Trabalhar com blocos de tempo. Aqui eu vou usar o cérebro para estudar, depois eu vou usar para fazer alguma coisa manual, depois eu vou passar para outra coisa, né? Trabalhos que exercitem partes diferentes do teu cérebro, tá bom? 5º sinal, então, não aceita elogios. Não, desculpa. 4º sinal foi não aceita elogios. 5º, não se permitir descansar sem sentir culpa. O trabalho aqui é se permitir, ok? Se permita e treine isso, tá bom? Sem culpa. Se precisar combinar com a família, você vai explicar essa live, né? E combinar isso, tá? E outra coisa, se você for descansar sem nada tá sendo feito, daí você vai sentir culpa também. Então, não esqueça, né? O tempo de atenção focada nos seus filhos é importante. Os micro-resoluções, os micro-trabalhos, as micrometas do seu dia concluídas também são importantes, tá bom? Porque senão vai ser realmente difícil estar sem culpa, tá?
E sexto e último sinal, eu não acabei a live porque eu tenho 2 recados bem legais pra vocês depois, tá? Sexto e último sinal. Vive, ai que forte isso, e que pena isso. Vive mais frustração do que gratidão. A pessoa que se cobra excessivamente, ela vive mais frustração do que gratidão, tá? Ela enxerga defeito em tudo, ela enxerga o erro em todo o tempo, ela já aprendeu a lidar com a dor da frustração. E assim, o que eu foco expande. Sabe quando eu quero trocar de carro e eu quero aquele carro na cor vermelha? E daí eu saio na rua e eu só vejo aquele carro na cor vermelha, tu pensa, meu Deus, parece que todo mundo resolveu ter esse carro agora. Ou quando eu quero engravidar, e daí eu saio na rua e só vejo grávidas e digo, não é possível, todo mundo agora tá grávida só porque eu quero. Ou quando eu quero, sei lá, uma roupa da moda, agora lançou um modelo novo de casaco de inverno e eu tô louca pra comprar um. Daí eu saio na rua e vejo todo mundo com um bendito casaco. É porque todo mundo resolveu comprar o bendito casaco? Claro que não. É porque o meu foco tá nisso. E o que eu foco expande, tá? E se eu focar o tempo inteiro no que não deu certo, no defeito, no erro, no que eu não consigo, eu vou viver mais frustração, porque os defeitos vão se expandir, o erro vai aumentar, né? Tudo, eu vou estar focada nisso. É aquela questão da folha branca, tem uma folha toda branca com um pontinho preto. O que você enxerga? O pontinho preto, né? Tem muito mais branco do que preto, mas eu enxergo o pontinho preto, né? Porque olhar pro defeito é muito fácil, olhar pro erro é muito fácil. E o que eu foco expande. Então, a pessoa que se cobra excessivamente, ela vive mais frustração do que gratidão. Isso é muito real, é muito forte, é muito triste. Porque se a gente for parar conscientemente para pensar, nós temos muito mais motivos para sermos gratas. O primeiro deles, talvez, é a saúde. Cara, tanta gente doente, né? E nós estamos aqui saudável. A gente tem alimento em casa, nós temos uma casa, nós temos família. Ah, Mirelle, mas a minha família vive em pé de guerra. É possível consertar, né? A gente tem o privilégio disso todo dia. Então nós temos tantos motivos de gratidão, mas a gente foca no erro, a gente expande o erro. Igual o casaco da moda, igual o carro que a gente quer trocar, igual a gravidez que a gente quer ter, né? Igual a casa que a gente quer trocar, quer mudar. Então a gente foca numa coisa e aquele negócio expande. Igual a frustração, né? Igual o erro, igual o defeito, igual a crítica. Então, a pessoa que se cobra excessivamente, ela vive mais frustração do que gratidão. E se você se identifica com esse sinal, você vai colocar agora no seu papel aí 3 motivos de gratidão e você vai repetir isso nos próximos dias, tá? Todos os dias, que seja à noite, antes de dormir, pense em 3 coisas pelas quais você pode ser grata hoje. Eu li uma frase uma vez que me deixou muito pensativa, que dizia assim: imagina se você acordar amanhã apenas pelo que você agradeceu ontem. Se você tivesse acordado hoje apenas com as coisas pelas quais você agradeceu ontem à noite, o que você teria hoje? Forte, né? Talvez você não tivesse mais família, não tivesse mais saúde, não tivesse mais uma casa, alimento, porque você não agradeceu, tá? Essa frase, toda vez que eu lembro dela, fala muito comigo, né? Porque a gente tem muitos motivos para sermos gratos. E eu falei só do básico aqui, né? Eu posso agradecer por uma conversa gostosa que eu tive, por um café que eu tomei, por um tempo de descanso que eu consegui ter, né? Por uma risada alta que eu dei, por um relacionamento legal que eu tô construindo. Então, se você acordasse hoje somente com as coisas pelas quais você agradeceu ontem, o que você teria? Forte, né? Não é à toa que na Bíblia fala para fecharmos os olhos para não ver o mal. É tendência do cérebro focar no negativo. Com certeza. Já viu uma tragédia, Camila? Todo mundo tá lá com o celular filmando, né? Agora uma ação boa. Ninguém tá nem aí, né? Por isso que as notícias de jornais, eles são feitos de tragédia, porque dá ibope, tá? Se você tivesse acordado hoje apenas com o que você agradeceu ontem, com o que você acordaria? Exatamente, Marina. Quem quiser escrever essa frase, colar na sua geladeira, no seu mural, para lembrar de agradecer todos os dias. E treina para agradecer todos os dias por coisas diferentes, tá? Eu teria meus filhos e saúde. Marina agradeceu ontem por isso, né? Eu sempre agradeço também pela saúde, né? Pela família, porque são coisas que é tão preciosa, né? Que é o que vai ficar, que são tesouros eternos e a gente
não dá bola pra isso, né? Muitas vezes não agradece e foca somente no negativo. Então, lista aí, escreve a tarefa aí e lista todos os dias pelo menos 3 motivos para agradecer. Não vale todo dia ser filho, saúde e alimento. Não. Tenta diversificar pra gente começar a expandir nosso cérebro, a enxergar tudo aquilo que a gente pode ser grato, tá? Então a pessoa que se cobra excessivamente, ela vive mais frustração do que gratidão. Muito forte isso. Você tem vivido mais frustração do que gratidão? Pra se pensar, tá? Você durante o seu dia se pega mais reclamando ou mais sorrindo? Você se pega mais olhando o que falta, o que não tem, o trabalho árduo, ou se pega vendo as coisas boas, parando, às vezes tu para no momento de causa ali e pensa, caramba, que legal, né? Isso acontece muitas vezes quando eu tô com as meninas ali conversando, dando aulas pra elas, às vezes eu paro e digo, meu Deus, que momento legal, né? Por mais que seja rotina, por mais que seja cansativo, que momento legal, né? Então você se pega se frustrando mais ou mais grata, né? Você se pega olhando mais pro erro, pro defeito, pra reclamação, ou sorrindo mais, né? Agradecendo mais. Isso é muito forte, tá, gente? Eu vou passar corrido aqui os 6 sinais. 1, sempre acha que poderia ter feito melhor. 2, não lida bem com críticas, porque a minha própria crítica já me basta, né? 3, não aceita erros. 4, não aceita elogios. 5, não se permite descansar sem sentir culpa. 6, vive mais frustração do que gratidão, tá? A frustração, a cobrança excessiva, ela gera insegurança. Ela gera frustração, ela gera paralisia, tá bom? Valoriza o que você tem, o que você já conseguiu, celebre as pequenas vitórias, entenda que o erro faz parte do processo, aprenda com o erro, né? Eu tô falando pra mim também. Toda vez que você se diminui, anota essa frase, toda vez que você se diminui, você diminui o seu Criador. Ai, vou repetir. Toda vez que você se diminui, você diminui o seu Criador. Deus te fez perfeita, né? Deus te fez para viver uma vida plena, né? E toda vez que você acha que não faz bem, que você é burra, que você é preguiçosa, que você só tem defeitos, você diminui o seu Criador. Ele quem te criou, que tem o manual aí do fabricante. E é só ele quem pode dizer quem você é e o que você consegue ou não consegue, quais coisas boas que ele te colocou, que ele colocou em ti, né, quando te criou. E você muitas vezes não tá valorizando isso, só vive a frustração e só vive o erro, só vive a reclamação. Toda vez que você se diminui, você diminui o seu Criador, você está falando mal dele que te criou perfeita. Você tá dizendo, Deus, eu podia ser diferente, eu podia ser melhor aqui, ser melhor ali. Doeu, a Leila falou, doeu. Dói em mim também, Leila. Tá? Toda vez que você se diminui, você diminui o seu Criador, porque teve alguém que te criou, né? E que te criou perfeita, como ele gostaria que tivesse, com defeitos e qualidades. Os defeitos precisam ser trabalhados. Eles foram intencionais, tá bom? Quanta verdade, mas que a gente não enxerga. Exatamente, Charlene. Meninas, eu tenho 2 recados pra vocês antes de finalizar. O primeiro, quem nunca assistiu aqui o desafio dos 7 hábitos, final de março eu vou refazer esse desafio, tá bom? Completo, com mini lives. Esse desafio, ele transforma a nossa vida. Eu sei que tem algumas de vocês que já assistiram esse desafio, mas eu vou repetir ele sempre com exemplos novos, né, com uma pegada diferente, porque esse desafio, ele transforma tanto a minha vida. Toda vez que eu falo, já fiz 2 vezes ele, toda vez que eu faço esse desafio, eu saio tão transformada, com tantas resoluções novas e com tantas coisas diferentes na minha mente, que eu quero fazer de novo esse desafio. No final de março eu vou ter ele, tá? O desafio dos 7 hábitos, beleza? E a outra coisa, eu estou abrindo hoje novamente, que estava tudo fechado, né? A minha consultoria e a minha mentoria, tá bom? Essas formas aí são formas que eu consigo, principalmente a mentoria, acompanhar vocês. Quem é minha aluna do método e deseja um acompanhamento mais de perto, mais do que eu já dou, porque meu suporte é muito bom, né? Você precisa entrar em contato com a minha equipe, porque a minha equipe libera um cupom para você ter um valor diferenciado, tanto na consultoria como na mentoria, ok? Quem não é minha aluna, está aberta também a agenda para vocês lá, ok? Mas com o valor normal que está lá daí, quem não é minha aluna. E hoje, a partir de hoje, essa minha agenda vai estar aberta,
tá bom? Para consultoria, para mentoria. Os horários, obviamente, são limitados, porque eu sou só uma, né? É diferente do método que tá lá gravado as aulas e eu consigo ter quantas alunas tiverem interesse. A mentoria e a consultoria não, porque é o meu tempo, né? É minha agenda aqui da tarde, principalmente, da noite, porque de manhã eu tô mais com as minhas filhas, mas eu preciso ter um certo limite aí do quanto eu me comprometo com essas mentorias, tá? Mas as minhas agendas estão abertas, o link tá lá na bio. Se você quiser qualquer informação, tem lá. Chama a minha equipe também para conversar. Se você é aluna do método e deseja um acompanhamento mais personalizado, né? Um acompanhamento, você chama a minha equipe para ganhar o cupom, tá? Com um preço diferenciado para as alunas. E para quem não é aluno do método, tá lá aberta a agenda a partir agora de dia 15 de fevereiro, né? Estou com a agenda aberta, sem previsão de fechar, porém com vagas limitadas, porque eu sou só uma e o meu tempo é limitado. Tá bom, gente? A mentoria tem um acompanhamento de 6 encontros às vezes eu acabo fazendo um encontro extra aí, quando eu não sinto segurança ainda, né, na pessoa, pra não deixar, até que ela consiga andar com as próprias pernas, né, e a consultoria é um encontro com retorno pra dar o feedback, mas tá tudo lá escrito, tá bom, gente? É isso, Deus abençoe, saiam daqui treinando, né, esses 6 sinais com as dicas que eu dei para trabalhar cada um e com essa certeza, essa verdade na sua mente, tá? Quando você se diminui, você diminui o seu criador, tá? Toda vez que você se diminui, você diminui o seu criador. É isso, eu vou tentar deixar salvo. Uma ótima terça-feira para você. Se você quiser tirar um print dessa live e postar lá, me marcar com a frase que você mais gostou, com o maior ensinamento que você teve hoje, eu sempre gosto de ver, tá? E que Deus abençoe todas vocês, que vocês possam ter uma terça-feira de vida plena, tá, gente? Um beijo, ótima semana pra vocês, tchau, tchau!